Em 1996, eu concluí o Cefam, que significa Centro de Formação e Aperfeiçoamento para o Magistério. Em 2005, me formei para pedagoga. Em 2015, eu concluí o mestrado em educação. Entre a pedagogia e o mestrado, eu fiz uma pós-graduação. Depois, os meus estudos foram todos inclinando para a educação de surdos. Em 2005, o Senhor me chamou para aprender Libras. Mas foi em 2008 que eu aceitei esse chamado. Num período de quase 16 anos, eu aprendi 3 coisas. E eu quero contribuir com você. Eu quero te contar quais foram essas 3 coisas que eu aprendi. Meu nome é Radaí, sou professora de Libras, trabalho no Ministério com Surdos e aqui começa a minha história. Então, 3 coisas que eu quero contar para você. A primeira coisa que eu aprendi durante esses 16 anos que o Senhor tem me chamado para exercer essa linda e nobre função. A primeira coisa que eu aprendi foi a obediência. Por que obediência? Porque quando o Senhor me chamou, eu aceitei esse chamado e ali eu iniciei a minha aprendizagem na língua de sinais. Mas não foi tão simples assim como se parece. Em 2005, eu estava na igreja e Deus usou o meu pai, que na época era o pastor da igreja, e disse para ele: fala para Radaí que eu, Deus, estou mandando ela aprender Libras. Naquela época, meu filho era muito pequenininho, era bebezinho, eu trabalhava e eu não estava conseguindo conciliar esse tempo. Mas em 2008, que meu filho já estava grandinho, então eu me dediquei à aprendizagem da Libras. Isso significa que eu obedeci ao chamado do Senhor na minha vida. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi a ser obediente, porque não foi fácil aceitar esse desafio. Mas quem me chamou foi Deus. E se Ele chamou, Ele garante. A segunda coisa que eu aprendi foi depois o Daniel edita. A segunda coisa foi aprender a Libras. Eu aprendi a aprender a Libras, como assim? Não está redundante? Não está. Por quê? Porque a gente ouve muito por aí falando que aprender Libras é fácil. Aprender Libras, não é nem tanto assim. É sim, não foi fácil. E para você que entende o que eu estou falando, você sabe que não é fácil. Que aprender Libras é um desafio. Por quê? Porque você está aprendendo um outro idioma. E aprender um outro idioma não é fácil. Porque nós já estamos habituados à nossa língua materna. E você se desprender da língua materna para entender toda uma estrutura que existe numa língua, isso não é fácil. E nós precisamos nos desprender. Então, eu tive que aprender a língua de sinais. E para aprender a língua de sinais, exige alguns requisitos nossos.
Primeiro, nós precisamos de foco. Porque se eu não tenho foco, eu não consigo aprender. A distração nos distancia do nosso objetivo. Então, nós precisamos ter foco. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive que ter muito foco. Por que eu tive que ter esse foco? Porque na época, o meu filho era muito pequeno. Eu trabalhava numa escola como professora na educação infantil. Além do meu filho, eu tinha muitas outras crianças para cuidar. E qual seria E eu tinha muitas outras crianças para cuidar, que na época eram os meus alunos, crianças com a idade de 5 anos. E como seria essa minha dedicação? Então eu teria que ter foco, porque eu sempre lembrava, foi o Senhor quem me chamou. Então eu precisava fazer minha parte. Então eu tinha que ter foco, dedicação, para que eu pudesse avançar nos estudos. E sem contar que naquela época, em 2008, precisamente dezembro de 2008, nós não tínhamos tantas informações igual temos hoje. Não tínhamos tantos professores igual tem hoje. Naquela época, nós precisávamos procurar um curso de Libras, vou usar aqui um ditado, como se procura agulha num palheiro, né? Então era muito difícil. Mas como eu sempre lembrava, foi o Senhor quem me chamou e eu aceitei esse desafio, então eu vou me dedicar aos estudos da Libras. Eu me recordo que muitas vezes eu estava estudando, eu trabalhava de manhã e à tarde. Mas eu me lembro que muitas vezes eu estudava de madrugada, porque eu tinha tanta sede, tanta vontade de aprender Libras, que dentro de mim parecia um turbilhão. Então, eu me recordo quantas vezes eu estava focada aprendendo Libras e de repente eu olhava para a janela. Quando eu olhava, o dia já estava amanhecendo e às 7 horas eu tinha que estar dentro da sala de aula. Então, eu tive que ter foco, dedicação, renúncia. Eu tive que renunciar a muitas coisas para que eu pudesse priorizar a língua de sinais na minha vida. Mas o que eu renunciei? Eu renunciei muitas vezes minhas noites de sono. Não estou falando que é para você fazer isso, mas eu tive que renunciar. Eu precisei renunciar, porque eu não tinha outro tempo. Com criança pequena em casa, e eu precisava aprender a língua de sinais, o Senhor colocou dentro de mim uma pressa, uma urgência em aprender a língua de sinais. Então, o tempo que eu tinha era nas madrugadas. Então, eu me dediquei. Então, eu tive que renunciar muitas vezes o meu sono. Eu tive que renunciar a minha cama. Eu tive que renunciar momentos em que, às vezes, meu esposo, meu filho, minha família saía e eu ficava em casa. Eu me dedicando ali ao estudo e renunciava muitas coisas que eu poderia fazer, mas eu tive que fazer escolha. Quantas vezes eu tive que fazer uma renúncia entre deixar a minha família e ir em busca de aprimorar o meu conhecimento na Libras? E quantas vezes eu viajei longe para aprender um pouco mais, porque eu sabia que tudo que eu tinha aprendido até ali, naquele momento, não era o suficiente. Por que eu falo isso? Porque foram professores surdos que me ensinaram. Mas esses professores surdos, eu os considero muito porque eram meus amigos. E na época, eles não tinham nenhuma formação acadêmica que desse a ele o título de professor. Mas eu reconhecia neles que eles eram os meus professores porque foram os primeiros surdos que me ensinaram a língua de sinais. Então, eu fui aos poucos me adaptando
a essa nova língua e fui percebendo que tinha algo mais que eu poderia aprender. E o interessante que quando eu disse para você que nas madrugadas que eu estudava e quando eu olhava para a janela já estava amanhecendo, porque eu descobri que existia um dicionário de Libras lá do INES, que é o Instituto de Educação Nacional dos Surdos. E eu descobri esse dicionário na internet e eu devorava aquele dicionário. Só que ele não me dava tanta base assim, porque eu comecei a ficar muito curiosa, com muita vontade de aprender. E muitas coisas que eu clicava para tentar aprender e às vezes não tinha, falhou, não estava disponível. Mas conforme o tempo ia passando, eu fui descobrindo então que existia algo mais profundo na língua de sinais. Então, olha, veja bem, eu aprendi a obedecer, aprendi a aprender, né, uma nova língua que não foi fácil, que eu tive que ter foco, dedicação, renúncia. Ou seja, eu priorizei aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E uma outra coisa que eu aprendi, que essa para mim foi o mais forte. E eu me emociono até hoje. Eu aprendi que o chamado era meu. E muitas vezes o Senhor, eu sabia que o Senhor estava me chamando para o ministério com os surdos na igreja. Eu tinha isso dentro de mim, sabe por quê? Porque a primeira vez que um surdo chegou para mim, para me ensinar, porque eu fui em busca, eu fui procurar surdos. Eu lembro de um projeto que chama Deus ao alcance dos surdos, alcançando os surdos, uma coisa mais ou menos assim. Eu saí procurando surdos, né? Eu comecei a procurar surdos na cidade, comecei a procurar mesmo sem saber. Então eu encontrei um surdo e esse jovem rapaz na época de 17 anos, surdo, ele começou a me ensinar. Então, quando ele me perguntou o que eu fazia nos finais de semana, eu falei, olha, eu sou cristã e eu vou à igreja. E ele perguntou se ele também podia ir à igreja. Então, naquele momento ali, eu percebi uma ação do Espírito Santo, que o Senhor tinha pressa que eu aprendesse Libras para iniciar o ministério com os surdos na minha igreja. Só que aí começa toda uma batalha. Por quê? O chamado era meu, mas na época eu não entendia que o chamado era meu, e eu queria de todo jeito, de toda lei, que as pessoas na minha igreja aprendessem Libras. E eu fiquei naquela batalha por muito tempo. Eu fiquei ali lutando para que as outras pessoas aprendessem Libras para me ajudar. Só que eu demorei a entender que o Senhor tinha algo muito peculiar, muito específico na minha vida. Por quê? Porque Ele mesmo, o próprio Deus, que hoje eu entendo que o Senhor enviou para mim na época um anjo que era especialista, que era e que é especialista na língua de sinais, mas eu não tinha esse conhecimento. Eu fui ter esse conhecimento depois que eu comecei a fazer o seminário de anjos, né? E aí eu comecei a compreender que o Senhor Deus enviou para mim um anjo especialista na língua de sinais. E os surdos, de modo geral, por onde eu passava, eles ficavam assustados. Mas onde você aprendeu Libras? Quem que te ensinou? Quem que te ensinou esse sinal? Por que você faz isso? E eu falava, eu aprendi. E uma surda um dia falou para mim, isso é dom. O Senhor te presenteou com dom. E eu ficava sem entender. Eu falei, gente, mas essa surda, como assim? E eu comecei a entender que o Senhor revelava os mistérios dele para as pessoas surdas
e os surdos vinham e falavam comigo. E eu comecei a entender essa comunicação entre Deus, os surdos e eu. Então, o período de 16 anos, que agora em dezembro completa 16 anos, mas um período aí de 15 anos, ministrando com surdos, era sozinha mesmo. Só que eu não conseguia entender, como eu disse para vocês, por que eu sozinha? Por que que na igreja dos meus amigos tem mais intérpretes do que surdos? Na igreja tal tem um surdo só, mas tem 5 intérpretes. E na minha igreja, na época, no início, os surdos despertaram de uma tal forma que um dia nós fizemos um culto especial com surdos. Tinha 30 surdos na igreja e eu não sabia Libras ainda, não sabia, não dominava. Mas o Senhor sempre, desde o início, sempre me deu estratégias. E nós realizamos aquele culto, foi maravilhoso. Só que ao longo dos tempos eu ficava indignada. Por que que as pessoas na minha igreja não aprendem Libras? Até que um dia o Senhor ministrou no meu coração e eu entendi. O Senhor falou assim para mim, porque eu estava realmente chorando. Eu organizava cursos de Libras na minha igreja, na época, não comparecia ninguém, as pessoas levantavam a mão, davam o nome, eu escrevia o nome de todo mundo. Eu muito animada, preparava material, professora, né? Preparava todo o material, organizava ali uma apostilinha para cada um. E um dia eu cheguei na igreja com o horário marcado, todos disseram sim. Às 14 horas eu marquei, um sábado à tarde, das 14 às 16. Cheguei, orei, arrumei a mesa e fiquei esperando os alunos. Deixei as apostilas tudo em cima da mesa. Ninguém compareceu. Mas eu fiquei ali das 14 às 16, orando, sem saber o que estava acontecendo. E eles não compareceram. Mas o dia que eu entendi que o Senhor ministrou no meu coração, o chamado é para você. Eu que estou te ensinando, você está na minha escola. Então, aquieta o seu coração. A partir daquele momento, eu falei, quer saber? Então, beleza. O Senhor está me ensinando, eu estou entendendo o que o Senhor está realizando aí. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sabia que o Senhor, que era Ele, o próprio Deus, que estava me ensinando. E foi aí que eu, de uma vez por todas, eu aceitei. Eu falei, amém, Senhor, agora eu entendi. E hoje eu vejo, pelo trabalho que eu desenvolvo hoje na área da língua de sinais, que é formação bíblica em Libras. Olha só, por isso que hoje eu compreendo que o Senhor não permitiu ninguém humano estar junto comigo para me ajudar na igreja, porque Ele mesmo, o anjo que Ele enviou para me ensinar, era esse anjo que estava do meu lado o tempo todo, me dando habilidade, agilidade, compreensão, entendendo. Eu me lembro que um dia nós fomos num congresso com surdos, e aí levamos os surdos para esse congresso, e uma irmã chegou para mim e falou assim, por que você sabe tanta coisa assim? E isso que ela falava era a parte da gramática da Libras, né? Ela falava assim, como que você sabe tudo isso? Onde que você está estudando tudo isso? Gente, eu descobria. Na verdade, não era eu que descobria. O meu anjo que o Senhor me deu para ministrar junto comigo, ele colocava tudo na minha frente. Ele colocava as literaturas, sinais, vídeos, pessoas, surdos que eram professores, que eu fui descobrindo pela internet. Conforme o tempo foi passando, a gente também nós vamos nos organizando com a nossa tecnologia, né? Então eu fui encontrando pessoas, o Senhor foi colocando pessoas à minha volta, pessoas
que dominavam mesmo a língua de sinais, mas não estavam perto de mim, estavam longe. E tudo isso eu começava a perceber que era a mão de Deus que estava assim trabalhando, né? Então, olha só, 3 momentos importantíssimos durante esses quase 16 anos: obediência, aprender a aprender e entender o chamado de Deus específico na minha vida. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que quando alguém chega para você e fala assim: não, aprender Libras é muito fácil, quer ver? Deixa eu te ensinar uma estratégia para você aprender Libras. A gente ensina estratégia, mas se você não tiver foco, dedicação e priorizar, você não vai aprender. E uma coisa muito importante, nós cristãos que servimos verdadeiramente ao Senhor, eu vou te contar aqui a primeira estratégia: oração. Não adianta você começar a aprender Libras para se tornar um intérprete lá na sua igreja se você não se dedicar à oração. Mas não é simplesmente uma oração, é um relacionamento com o Senhor. Se você não manter um relacionamento com o Senhor, você não consegue nem organizar o seu tempo para que você tenha sucesso na sua aprendizagem. Amém? Então, são essas 3 importantes situações, 3 importantes momentos, 3 importantes períodos que eu aprendi: obediência, aprender a aprender e entender o chamado de Deus na minha vida. Então, eu quero deixar aqui para você um abraço. Que Deus te abençoe poderosamente. Se o que eu te falei impactou você e você sente que você precisa se movimentar, quando a gente fala precisa se movimentar, por quê? O Espírito Santo de Deus habita em nós. E o Espírito Santo, ele é movimento. Então, se ele é movimento, e você acabou de sentir no seu coração, parece que começou a queimar, você começou a sentir assim que o seu corpo, algo em você começou a ficar diferente, uma palpitação no seu coração, pode ter certeza que é o próprio Deus, o nosso próprio Deus, o nosso Senhor Espírito Santo, que está movimentando aí na sua vida. Então, eu deixo para você um abraço. E digo para você que Deus te abençoe poderosamente. E se você tem esse desejo de aprender a língua de sinais, eu falo para você: dê prioridade. Prioriza a sua aprendizagem. Não deixe para depois. Amanhã eu vou, quando eu me aposentar. Depois eu vi um poema. Depois o café esfria. Depois a pessoa morre. Depois o tempo passa, depois. E o depois nunca chega. Então, o momento é agora. E eu vou terminar aqui dizendo o seguinte: como verão se não há quem sinalize? Deus te abençoe.